Marcos capítulo 7. Foram ter com Jesus os fariseus, e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. E repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus, e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. E muitas outras coisas aqui receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus, e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Não mais lhe permitis fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós transmitistes, também muitas outras coisas semelhantes fazeis. E chamando a si outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos, e entendei. Nada fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Respondeu-lhes ele, assim também vós estáis sem entender. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Por que não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora? Assim declarou puros todos os alimentos. E prosseguiu, o que sai do homem, isso é que o contamina. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas mais coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Levantando-se dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pode ocultar-se. Porque logo, certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Ora, a mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Respondeu-lhe Jesus, deixa que primeiro se fatem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lança-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou, e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E, voltando ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama, e que o demônio já havia saído. Tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi por Sidom até o mar da Galileia, passando pelas regiões de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão, à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe, Efatá, isto é, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Então lhes ordenou Jesus que a ninguém o dissessem, mas, quando mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E se maravilhavam sobremaneira, dizendo, tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Marcos capítulo 8. Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes, tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não têm o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão o caminho, e alguns deles vieram de longe. E seus discípulos lhe responderam, donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto?
Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Logo mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães e havendo dado graças, partiu-os e os entregava a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou, e mandou que estes também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram, e dos pedaços que sobejavam levantaram 7 alcofas. Ora, eram cerca de 4.000 homens. E Jesus os despediu. E, entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu, para o experimentarem. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Pelo que eles arrazoavam entre si porque não tinham pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis. Tendes o vosso coração endurecido. Tendo olhos, não vedes. E tendo ouvidos, não ouvis. E não vos lembrais. Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 12. E quando parti os 7 para os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 7. E ele lhes disse: Não entendeis ainda. Então chegaram a Betsaída. E trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão, e o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E, levantando ele os olhos, disse: Estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: Mas não entres na aldeia. E saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe eles: Uns dizem, João, o Batista, outros, Elias, e ainda outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente. Ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que diria o homem em troca da sua vida? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 9. Disse-lhes mais: Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns aqui de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus já chegando com poder. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, e a João, e os levou à parte sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui,
façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, indagando entre si o que seria o ressurgir dentre os mortos. Então lhe perguntaram: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus: Na verdade Elias havia de vir primeiro, a restaurar todas as coisas. E como é que está escrito acerca do Filho do Homem que ele deva padecer muito a ser aviltado? Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou ele aos escribas: Que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, convulsiona, de modo que ele espuma, rende os dentes, e vai definhando, e eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoninhado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: Há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água, para o destruir, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: Se podes. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando, com lágrimas, e disse: Creio. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão, correndo, se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entres nele. E ele, gritando, e agitando muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: Morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Depois, tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e ele não queria que ninguém o soubesse. Porque ensinava a seus discípulos, e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e morto ele, depois de 3 dias ressurgirá. Mas eles não entendiam esta palavra, e temiam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. E estando ele em casa, perguntou-lhes: Que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então tomou uma criança, pô-la no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes: Qualquer que em meu nome receber uma destas crianças, a mim me recebe, e qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim mas aquele que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe o proibimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a, melhor entrares na vida aleijado, do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Ou, se o teu pé te fizer tropeçar,
corta-o, melhor entrares coxo na vida, do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Ou, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora, melhor entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas, se o sal se tornar insípido, com que o haveis de temperar? Tende sal em vós mesmos, e guardai a paz uns com os outros.